Boa tarde, pessoal. Boa noite para quem estiver vendo. Eu queria dar início ao estudo das concausas. E as concausas, elas se exibem no artigo 13, que o artigo 13 fala sobre a relação de casualidade, que adentramos nas concausas. O artigo 13, ele se subtrai dessa forma. Em o caput, o inciso primeiro, inciso segundo, A, B e C. No caput fala que o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão de qual o resultado não teria ocorrido. A gente adentrar nesse assunto, a gente que tem que prestar atenção em uma teoriazinha que fala sobre a hipotética eliminação de Thiem. Essa hipotética eliminação de Thiem, o que é, Adriano? Essa hipotética eliminação de Thiem é uma hipótese do que se consumou. É uma hipótese do que o crime se consumou. A gente pode relacioná-la como eliminação da causa. Vamos dar um exemplo que a gente vai ver no inciso primeiro, mas já é meio avançado. Vamos começar pelo início. A gente vai estudar as concausas, que tem as concausas, as concausas absolutamente e as concausas relativamente independentes. Absolutamente independente e relativamente independente. Essas concausas absolutamente independentes e as concausas relativamente independentes, elas vão se dividir em três, cada uma. Vão se dividir em preexistentes, em concomitantes e em supervenientes. Vamos começar pela concausa absolutamente independente, preexistente. A concausa relativamente superveniente, a concausa relativamente independente, preexistente, ela vai se dar, vamos dar um exemplo de Tício e Mévio. Vamos lá, tá todo mundo numa farra e Tício sempre vai querer matar Mévio em maioria dos exemplos. E Tício vai lá e chega junto de Mévio, bem caladinho, vai lá, bota um veneno na bebida de Mévio. Aí a gente vai analisar o caso. Antes da conduta de Tício sobre Mévio, tinha Agripina. Agripina, ela tinha colocado veneno no começo da festa, enquanto Tício colocou veneno na bebida de Mévio no final. Então, o que é que vem a se mostrar? Que o que matou Mévio não foi a conduta de Tício, e sim a conduta de Agripina. Nesse caso, Tício deve responder somente pela tentativa de homicídio. Ele não chegou a fazer o crime se consumar. Quem fez o crime se consumar foi Agripina, por ter colocado horas antes o veneno na bebida de Mévio. Então, o crime, ele preexistiu, ele não se, vamos dizer assim, ele não se consumou com o veneno de Tício. Ele preexistiu com o veneno que Agripina colocou na bebida de Tício. Então, quem deve responder pelo homicídio é Agripina, e quem deve responder sobre a tentativa é Tício. Outro exemplo que a gente pode citar é as concomitantes. As concomitantes, a gente pode assemelhá-las como uma concausa absolutamente independente concomitante, que Tício tá querendo matar Mévio, mas Tício tá lá com sua arma de longo alcance, grosso calibre, tá lá atirando em Mévio. Esses tiros que ele está errando em Mévio, por acaso, de uma questão hipotética, algum tiro bate em um pilar. Aí o pilar vai e derruba o teto. Ali se concomitou por uma fatalidade
Mévio chegou a morrer não por os tiros de Tício, mas sim pela fatalidade do teto ter caído. Então o crime se concomitou, o crime morreu, o crime se consumou. Mévio morreu não pelos tiros, e sim pelo teto que caiu em cima de Mévio. Entretanto, aí ele vai responder por o crime. Sim, Tício vai responder pelo crime, porque Tício foi quem causou que o teto caísse. Em outro caso que a gente pode relacionar são as concausas absolutamente independentes supervenientes. As concausas relativamente supervenientes, a gente pode assemelhá-las com uma causa que ela não preexistiu, ela superexistiu. Vamos dar um exemplo que Tício, querendo matar Mévio, coloca o veneno na bebida dele. Mas o veneno que Tício botou na bebida dele, ele bebeu, mas horas depois a Agripina foi lá e meteu a faca em Mévio. Mévio chegou à morte. Então o crime, ele ia existir se Mévio, como ele ingeriu a bebida, o veneno, e ele horas depois ia morrer. Mas antes do crime de Tício se consumar, Agripina foi lá e consumou o crime antes do crime de Tício. Então essa causa, ela superexistiu, ela existiu, ela não preexistiu. A gente pode dar outro exemplo bem básico da relativamente, que é as concausas relativamente independente preexistente. Uma concausa relativamente independente preexistente, a gente pode assemelhar um cidadão que ele tem hemofilia é doença no sangue, vai lá, o cidadão é Mévio tem hemofilia no sangue, vai lá e Tício e dá uma facada em Mévio. Essa facada em Mévio, Tício sabia que Mévio tinha hemofilia, e mesmo assim ele deu a facada. Essa facada que Tício deu em Mévio, a facada com a doença de Mévio, ela se relativizou, ela precisou para o crime se consumar. Depois que Tício deu a facada em Mévio foi levado para o hospital, mas não resistiu, não por causa da facada, porque a facada, vamos dizer assim, que no lugar que Tício deu a facada em Mévio, dava para ele sobreviver, mas ele não sobreviveu por causa da doença. Então o crime preexistiu, a doença era preexistente, mas Tício vai responder pelo homicídio. A gente pode dar outro exemplo com causas relativamente independente, agora concomitante. Vamos dar um exemplo que Tício e Mévio estavam na festa e Tício foi lá na bebida de Mévio e, por acaso, o destino errou a dose, botou uma dose não letal. Tício botou uma dose não letal na bebida de Mévio. Essa dose não letal que Tício colocou não mataria Mévio, mas Agripina, no começo da festa, colocou uma dose não letal também, porque por coincidência ter errado. Nenhuma dose por si só mataria Mévio, mas com a junção das duas doses chegaria a o crime se consumar, a Mévio morrer. Nesse caso, o crime concomitou quando o veneno de Agripina com o veneno de Mévio se consumaram e relativizaram e Mévio morreu. Nesse caso, Tício. Então, a conduta que Agripina mais Tício ocasionou a morte de Mévio, os dois irão responder pelo homicídio. Já adentrando na última
questão, que é a com causa relativamente independente superveniente, a gente pode assemelhar um caso parecido com o anterior, que é o da facada. Tá Tício e Mévio lá em uma festa e Tício vai com dolo tenta matar Mévio. Essa facada que ele tentou matar Mévio, que ele deu em Mévio, pegou em um local que dava para Mévio sobreviver. E foi lá no alvoroço, chamaram a ambulância levou o Mévio pro hospital. No caminho, por ordem do destino, Mévio, com o motorista, com o assessor, com todos que estavam na ambulância, se acidentaram. Sei lá, bateram uma carreta, viraram o carro e todos morreram. Nesse caso, Tício ele vai responder sim, porque se a gente usar a teoria hipotética de eliminação de Thierry, se ele não tivesse dado a facada, Mévio não estaria dentro da ambulância e ele iria sobreviver. Então, ela super existiu, ela não pré-existiu. O acidente da ambulância, mesmo com a facada que Tício deu em Mévio, ele super existiu. Ele não pré-existiu. Aconteceu depois que Tício deu a facada em Mévio. E tinha sido com dolo, mas não em um canto de matar, que mataria Mévio na hora. E é isso, damos finalização ao estudo das concausas.